Boa tarde, tudo bem? Estamos em mais uma entrevista exclusiva para o portal Espiritismo Sul. E hoje à tarde nós estamos no Encontro Regional da Família, o 10º Encontro Regional da Família, que está sendo realizado aqui na cidade de Itaqui, um dos rincões mais distantes da capital do estado do Rio Grande do Sul. E como sempre, nós temos para os encontros da família convidados nobres e exclusivos. E hoje eu estou aqui, à minha direita, com o meu amigo Nascimento, da cidade de Santo Ângelo, trabalhador da nossa causa já há muito tempo, participante desse encontro em outras oportunidades. E à minha direita eu estou com João Elias Blanco Lança Nova, da casa, da nossa região, que também está engrandecendo mais esse ato. E nós vamos direto conversar com esses dois que são os expositores e painelistas desse evento sobre o tema, que é o tema norteador das atividades da 7ª região, que é o desafio da convivência com a abordagem da família, já que esse encontro é da família. Eu vou sair com o primeiro expositor da manhã, o João Elias, que colocou para nós aqui, a nossa conversa vai ser bem descontraída, o João Elias que trabalhou com relação às influências espirituais no seio da família, suas causas, suas consequências, e a gente já sai perguntando, deixando o João Elias para ele se apresentar. E João, por que a relevância dessa abordagem com relação a influências espirituais no seio familiar? Uma boa tarde a todos os nossos companheiros que nos assistem aqui no portal espiritismosul.org. A influência espiritual na família tem duas origens. Pode ser positiva, através daqueles benfeitores e amigos espirituais que permanecem no mundo espiritual, ajudando-nos, torcendo para nós, aqueles que inclusive avalizaram a nossa presente reencarnação, que conheciam já de antemão as nossas deficiências, as nossas necessidades, e também daqueles outros irmãos nossos, desafetos desta e de outras existências, que tentam de alguma forma ou outra criar dificuldades, empecilhos para o nosso processo evolutivo, para o nosso resgate. Mas nós focamos mais na influência negativa, tendo em vista que ela causa muito prejuízo e nos atrasa a marcha do progresso. Esse prejuízo, antes de passar para o Nascimento, esse prejuízo que seria, mais em termos contextuais, assim, o que acontece quando há essa influência na família? Algum exemplo assim, para o nosso público da web? Existe um comprometimento negativo com alguma situação, com alguém que deveria, junto a nós, progredir também, como, por exemplo, o adultério, as traições na família, a falta de respeito aos outros do seio familiar, a ausência de uma compreensão de que ali estão espíritos imortais em processo de reajustamento ou de progresso. A causa, o prejuízo maior é o estacionamento do indivíduo, porque ele não progrediu e estaciona, e às vezes se compromete com alguma circunstância que trará alguns séculos de dor e de aflição, conforme se refere o nosso Dr. Bezerra de Menezes no livro Dramas da Obsessão, que foi o livro em torno do qual nós reflexionamos na parte da manhã. Muito bem. E também na parte da manhã, o nosso irmão Nascimento abordou outro tema extremamente relevante, que são as questões que envolvem o nascimento, o casamento. Tocasse de uma forma bem tranquila, mas em assuntos que são da competência de todos nós espíritas vivenciarmos e ao mesmo tempo estudarmos, porque é bem dinâmica essa visão espírita do casamento. Realmente, Paulo Henrique, nossos amigos que nos assistem através da internet, esse é um momento bastante enriquecedor e que demonstra a maturidade da região, trazendo já no seu 10º encontro esse tema da família, desafios da convivência. A gente sabe que os novos arranjos que a família enfrenta agora nesse terceiro milênio, principalmente
aos novos chamamentos, os desafios e as oportunidades que esse mundo em transformação, em tecnologia, em transformação social, econômica, política, ele acaba influenciando, né, o seio familiar. Tratamos especificamente de almas que têm um compromisso de formar aquela instituição que produz gente, que educa os filhos, que forma cidadãos, que é o casamento. E que, por mais bem acertado e ajustado, ela vai enfrentar crises, vai enfrentar dificuldades, alguns problemas. E trouxemos pontualmente alguns problemas para discussão, entre tantos outros, né, como as interferências, né, tradicional e às vezes colocada numa forma da interferência familiar, especificamente aqui dos sogros, da sogra, como muitas vezes referida, né, as influências da questão econômica, né, que pode também causar dificuldades para a família no arranjo, com o trato econômico, com a separação financeira, com o desemprego dos membros da família, né. Trouxemos a questão da sexualidade, do exercício da sexualidade como uma necessidade humana, né, de impulso, de reprodução, de instinto, mas também de completude para as almas, né. Trouxemos também as questões de reflexão no seio da família, nesse novo arranjo, né, em que as pessoas precisam ter, sobretudo, liberdade de escolha, precisam ter a sua individualidade, precisam ter preservado as suas condições de independência. Né? Isso é importante. E durante as perguntas, nesse ágape que estamos vivenciando, surgiram temas interessantes, João. E os dois palestrantes tiveram, assim, respondendo, foi uma participação, está sendo uma participação muito boa. Ontem à noite assisti na Globo News o ex-ministro do Supremo, tá, que conversava com o repórter, o ministro Aires Brito, sobre a questão da abordagem da lei, né, da nossa Constituição e a leitura da lei que muitos países vêm adotando, que é com questão ao casamento que nós tratamos entre pessoas do mesmo sexo. E a visão do ministro me chamou muita atenção, João Elias, que fosse perguntado por isso, é uma visão bem moderna, assim, de que mesmo do mesmo sexo unidos, eles têm os mesmos deveres para com valores que são e representam valores que o Espiritismo preconiza. Fale-nos um pouco sobre isso, já que tu abordaste isso na tua palestra. A chamada união homoafetiva, para nós espíritas, é algo muito tranquilo, porque quando Allan Kardec embarcou dos espíritos, que seria o casamento, eles falaram que é a união de dois seres. Não dizem que é de homem e mulher, de mulher e homem, não. Dois seres que se unem e se completam e que cada um tem seus deveres particulares, um para com o outro, para com a sociedade. Os deveres do casal homoafetivo, que nós foi perguntado pela parte da manhã, são os mesmos deveres do casal hétero, sem prejuízo nenhum. Os mesmos direitos e os mesmos deveres. As funções a que se refere Kardec, que o Antônio Augusto colocou com muita propriedade pela parte da manhã, é que são diferentes. Mas aí compete ao casal homoafetivo determinar qual o papel de cada um. A nós implica o dever de respeitar o direito que os outros têm, de fazerem essas uniões e, tanto quanto possível, contribuir para que eles vivam bem, sejam felizes, construam um lar harmonizado, equilibrado. Se porventura tiverem a pretensão de terem filhos adotivos, como a maioria pretende, ou própria produção do casal, que sejam filhos educados dentro da ética, da moral, do respeito aos outros. E também não existe aquela questão que muitas vezes é colocada e que alguns têm muito receio, mas um casal homoafetivo não vai produzir também um homossexual também. Uhum. E a gente sempre responde assim que atualmente os homossexuais saíram de casais héteros, saíram de lares formados por héteros até agora, né? Que aqui para frente não se sabe. Então, para nós a questão é muito simples: respeitar o direito dos demais, como gostaríamos que os nossos fossem respeitados. Mas essa nossa questão aqui, depois a gente volta aqui no contraponto,
E essa tradição que vige na humanidade, que as aceitações de quadros sociais, elas determinam determinado, olha a redundância, um tempo para que isso se processe. Ainda há um seio, uma postura de discriminação, ou isso está passando com relação a essa questão? Existem discriminações, existem preconceitos, porque a nossa sociedade é formada de espírito da terceira ordem. Somos imperfeitos. Carregamos o orgulho, o egoísmo, a vaidade e outros defeitos conosco. Então existe sim este preconceito que com o tempo vai tendendo a enfraquecer até desaparecer. Mas ainda existe na atualidade sim um grande preconceito contra a união homoafetiva, o que é compreensível, tendo em vista que nós viemos de uma sociedade eminentemente machista. É uma conquista, então. É uma conquista. Mas no making off da nossa gravação, a gente comentava que as mulheres estão tomando conta. Né? Eu tenho chefes mulheres em vários segmentos, na dinâmica do trabalho, muito bem colocado pelo Nascimento, na sua exposição. E o João Elias te colocou aqui no mato, digamos assim, né? Nascimento, ele disse assim, as funções homem e mulher, e tu trouxeste lá na questão 821, se não me falha a memória, né? A visão espírita parece que ela pontua algumas questões que são mais para o homem, mais para a mulher, e a sociedade condena isso. Porque se nós formos falar, inclusive aqui nós estamos entre três, mas quem detém a câmera é uma mulher, né? Como que existe isso, né? Se eu falar hoje com uma mulher que ela não pode trabalhar de operária, né, do ramo pesado, ou ela fazer funções de homem, isso não soa bem. Como é que é essa questão, já perculando Pires em texto, diz assim, à luz da doutrina espírita, nós podemos discutir tudo com tranquilidade. Isso é muito bem colocado, né? Porque a sociedade tem enfrentado também esses novos desafios. As mulheres têm quebrado os paradigmas, né? Têm experimentado e dado com muita competência funções novas, funções que, inclusive, até pouco tempo eram exclusivas dos homens. Né? Allan Kardec trouxe dos espíritos que os homens e as mulheres têm direitos iguais, mas têm funções diferentes. E as funções, que nós não podemos perder de vista, são aquelas funções inerentes à própria essência, à biologia humana. Né? Por exemplo, a mulher, ela tem toda aquela característica, aquele preparo para a questão da maternidade. Né? E precisamos, portanto, ainda tem a ciência feita experiências, né, diferentes, que talvez no futuro possam trazer uma forma de concepção, principalmente de formação inicial dos fetos, fora do ventre materno. Nós precisamos ver se essa ligação com a mulher, ela é fundamental, porque é a primeira experiência de amor daquele ser que ele recebe, ele inundado de amor, não que o marido, o pai da criança não o faça, né? Mas é uma ligação muito próxima, umbilical praticamente. Né? Então nós não podemos perder essa característica. Né? A mulher também, ela tende, até pela capacidade de fala, pela capacidade de diálogo, por essa disposição de dialogar, ela consegue escutar com mais facilidade, ela tem uma sensibilidade mais aguçada pela função materna, e normalmente a mulher tem uma tendência a ter mais flexibilidade. Estamos que às vezes um lar que às vezes apresenta alguns conflitos, né? Onde nós temos uma mulher que ela consegue agregar, ela consegue às vezes levar adiante, né? Um lar que tem algum marido problemático, algum marido com dificuldade, mantendo um elo e mantendo um foco de equilíbrio e formando, inclusive, a família em cima da sua estrutura, ali, que normalmente exige, às vezes, renúncia, às vezes exige muita fé, muita determinação, exige, sobretudo, o amor. E essa experiência do amor materno aqui impregna com tanta intensidade a mulher, que é uma contribuição que nós não podemos perder de vista para a humanidade e para a vida. Muito bom, mas a gente já volta.